Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs. Estamos mais uma vez estudando neste domingo, dia 12 de abril de 2020, mais uma lição. Desta feita, nós iremos estudar a segunda lição desse trimestre, que tem como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo nos diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. E a verdade prática nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Olha que coisa maravilhosa! Deus nos elegeu para que nós viéssemos a desfrutar todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe desta lição está na carta de Paulo aos Efésios, assunto desta revista, capítulo 1, versículos 3, 4 e versículos 9 até o versículo 14. Eu quero ler com os irmãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. O beneplácito é o consentimento, é a aprovação de Deus, de tornar a congregar em Cristo, ou convergir em Cristo, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, o qual é o penhor, ou seja, a garantia, a segurança da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Oremos ao Senhor. Pai querido e santo, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tua bondade, fidelidade e misericórdia a nós estendidas. Senhor, te somos gratos por nesta oportunidade aprendermos mais uma lição da tua palavra. Que o teu Santo Espírito venha nos fazer compreender e nós a aplicarmos ao nosso coração e ao nosso viver diário. Em nome de Jesus te peço. Amém. Amém. Queridos irmãos, então nós vamos estudar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Vamos para a introdução, ler um pequeno texto desta introdução, para nós darmos continuidade ao assunto. A introdução nos diz: nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Na leitura bíblica em classe, no versículo 11, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo,
ele diz: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. A doutrina da predestinação nós não vamos abordá-la nesta lição, mas abordaremos na próxima, na terceira lição dessa revista. Próximo domingo estaremos estudando sobre eleição e predestinação. Mas hoje nós abordaremos sobre as sublimidades das bênçãos espirituais em Cristo. O primeiro ponto dessa lição que nós estamos estudando hoje, aborda sobre a nova posição em Cristo. Lembremos-nos que Deus nos deu bênçãos, todas as bênçãos espirituais. Isso não quer dizer que Deus nos deu todas as bênçãos espirituais, aliás, materiais. Verdade é que Deus nos abençoa com bênçãos materiais também, mas o foco de Deus não é simplesmente isso. Deus deseja e já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, todos nós já sabemos disto, mas por sua infinita graça de Deus, nós não merecíamos esta bondade de Deus. Ele, por seu beneplácito, por sua vontade, ele quis perdoar o ser humano. Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. E a salvação é para todos os homens e mulheres nesta terra. Todos. Deus dá salvação a todos. Agora, é preciso que o homem queira esta salvação. A doxologia deste assunto que nós vamos estudar hoje, doxologia é uma palavra grega, doxa, glória, e logia, palavra. Então, é a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus, através de expressões de exaltamentos. O crente, ele precisa exaltar a Deus. Ele tem o dever de exaltar a Deus. Então vamos ver esta parte. Após expor os versículos de abertura, que é capítulo 1, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Isto do versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 14 deste mesmo capítulo. Os irmãos vão ver Paulo enaltecendo a Deus em vários versículos. E isto é muito importante nós sabermos. Ele começa pela frase: bendito, bendito, digno de louvor. Isto quer dizer, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o escritor diz, onde bendito significa digno de louvor. O homem não é digno de louvor. O homem é falho, o homem erra, o homem oprime, o homem maltrata. Deus não. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é um amigo. E quando Ele precisa corrigir o homem, Ele corrige, mas corrige com amor, para que o homem se volte a Ele. E quando o homem está sendo corrigido, está sendo apertado por Deus, que clama por socorro, Deus, Ele ouve o clamor do aflito e do necessitado. Por isso Ele é digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, para louvor da sua glória. Então Paulo traz dentro desses versículos
versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 14, vamos usar a expressão um hino de louvor a Deus, tributando ao Senhor a sua gratidão, a sua glória a Deus, né? Segundo tópico do primeiro ponto, as bênçãos espirituais. Observe, os irmãos, que nós estamos tratando aqui das bênçãos espirituais. Vivemos hoje na chamada teologia da prosperidade, que eu acredito que Deus faz o crente prosperar, Deus abençoa o crente, não é? Deus abençoa o seu filho. Mas há pessoas que pensam que Deus, ele está obrigado a sempre trazer bonança para nós. Há uma corrente que acha, que prega, que diz que o crente, se estiver passando por alguma aflição, é porque está em pecado, não é para o crente sofrer. O crente não deve sofrer, o crente não pode sofrer. Nós não fomos chamados para sofrer, e isto é um engano, Nós vemos na Bíblia homens de Deus, mulheres de Deus sofrendo aflições, angústias. É claro que Deus, no fim, vai lhes abençoar, vai lhes dar a vitória, não é? Mas nós vemos homens e mulheres de Deus sofrendo. Tudo no Evangelho é digno de glória para Deus, não é? Nós não fomos chamados por Cristo para simplesmente nós termos dias e dias de bonança sem nenhuma tribulação. Jesus, pelo contrário, ele disse: no mundo, olhe só, no mundo, nos céus não, no mundo sim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, Então nós, enquanto estivermos aqui, vamos sofrer. Muito bem, então as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Estas bênçãos espirituais vêm dos céus, têm origem lá em cima, e Deus manda para nós aqui embaixo, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfeso, como eu já disse, capítulo 1, versículo 3 até o 14, Paulo vai explanar estas bênçãos, e ele diz, tais como, Deus nos elegeu para sermos santos, capítulo 1, versículo 4, predestinou-nos para sermos filhos, capítulo 1, versículo 5, volto a lembrar, próxima lição, que será a terceira lição, nós estudaremos sobre a doutrina da predestinação. Predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, capítulo 1, versículo 6, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, capítulo 1, versículo 7, acolheu-nos por sua vontade redentora, capítulo 1, versículos 8 ao 12, revelou-nos a palavra da verdade, capítulo 1, versículo 13, parte A, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, capítulo 1, versículo 13, parte B. Quando o homem, o ser humano, aceita Cristo de verdade, ele recebe o penhor, a garantia, ele recebe o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo pode vir na hora que a pessoa aceitou a Cristo ou posteriormente, mas quando a pessoa aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo, é a garantia da salvação. E o texto sagrado diz que o Espírito Santo dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Muito bem, ainda garantiu a validade da promessa, capítulo 1, versículo 14. Tais bênçãos, essas bênçãos, veja que essas bênçãos mencionadas aqui não tem nada a ver com bênçãos materiais, são bênçãos espirituais. Tais bênçãos provêm de Deus, que Deus planejou a redenção, o Filho a realizou, e o Espírito Santo quem dá esta garantia. Oh, bendito o nome de Jesus. Meu Deus, quando a gente lembra de quem nós éramos antes, sem Deus, sem paz, cheios de intolerância,
cheios de desamor, cheios de desafeto, imoralidade, pornografia, palavrões, desrespeito. E hoje, servindo a Deus, mudando de comportamento, mudando de vida, é uma maravilha. Só quem faz essas coisas é o Senhor. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo exclamou: bendito seja Deus. Aleluia. Bendito seja Deus, irmãos, porque me salvou, me perdoou, me regenerou, não levou em conta os meus pecados, aleluia, não levou em conta os seus pecados. Bendito seja Deus que perdoou você, que antes você vivia numa vida tão, me permite a expressão, desgraçada, e o Senhor te deu graça, o Senhor te ajudou, o Senhor te limpou, o Senhor te perdoou, e você hoje ter a oportunidade de exclamar, como o texto sagrado diz: Abba, Pai, Pai, meu Pai. Oh, que maravilha, não é? Terceiro e último tópico deste primeiro ponto, sobre a nova condição em Cristo. Jesus, falando para Nicodemos, doutor da lei, ele disse: é necessário nascer de novo. Glória a Deus. É necessário uma mudança interior. É necessário que o homem seja perdoado e tenha uma nova vida. Tenha uma nova vida. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção. Olha, não é metade da bênção, não é com algumas bênçãos. Toda bênção espiritual a partir de sua pessoa, a partir da pessoa de Cristo e obra realizada no Calvário. Olhe, você, querido irmão, querida irmã, você está abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Todas, não são com algumas, são com todas. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, o apóstolo amado, capítulo 1. Olhe que maravilha, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas pelo Senhor Jesus. E sem Ele, se Ele não existisse, nada disso existiria. A Hebreus capítulo 5, versículo 9. Olha o texto sagrado, o que é que diz aqui para nós. 5 e 9 de Hebreus, carta aos Hebreus. E, sendo Ele consumado, falando de Cristo, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Infelizmente, o mundo acha que o crente está o discriminando quando o crente diz: eu sou salvo, Jesus me salvou. Jesus me salvou, mas Jesus o salvou mesmo, não é? Olha, sendo Ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação. Jesus é a causa da minha salvação. Se Ele não tivesse morrido por mim, eu estaria perdido. Se Ele não tivesse morrido por você, você estaria perdido. Ah, Jesus lá na cruz, derramando o seu sangue e o seu corpo retalhado por nós e pela humanidade. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus capítulo 9, versículo 12. O escritor diz, vamos ler o versículo 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, mãos humanas, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Então a minha salvação, a sua salvação, a salvação da humanidade, não está condicionada a derramamento de sangue dos bodes, dos touros, dos carneiros, não, mas pelo sangue bendito de Jesus. E Ele é aqui, o sumo sacerdote perfeito. Sabemos nós que na época da lei, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez no Santo dos Santos,
O sumo sacerdote era um homem que também oferecia sacrifício, e o texto sagrado diz que ele oferecia sacrifício pelo povo e também por ele, porque ele precisava de perdão. Jesus não tinha nem teve necessidade de oferecer sacrifício por si próprio, porque ele era o sacrifício perfeito a Deus. Então Jesus deu a sua vida em sacrifício santo, justo e puro pela humanidade pecadora. Querido amigo, queridos irmãos, nós vamos agora ver o segundo ponto desta lição, que fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Ou seja, Jesus é o centro de tudo. Ele tem que ser o centro da minha vida, da sua vida, e Ele é o centro da humanidade. Vamos para o segundo ponto, uma vida cristocêntrica neste mundo.